Após reunião com o presidente Lula, secretário de Estado norte-americano exalta parceria com o Brasil, mas disse que o país discorda de declarações sobre genocídio em Gaza. Por comparar conflito com o Holocausto, o ministro israelense postou entrevista de brasileira atacada pelo Hamas e disse que petista deveria ouvir o que ela disse. Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que exige certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças. Programa Voa Brasil não garante preços de passagens aéreas mais acessíveis, apenas reunir os que já custam até R$200. O governo federal lançou hoje uma mobilização nacional contra a dengue nas escolas de todo o país. E na contramão dos outros estados, Ceará mantém casos da doença abaixo da média. Desafio para crianças em que pais e mães incentivam que elas falem palavrões nas redes sociais pode afetar a saúde emocional. E as petúnias, flores conhecidas por sua beleza e variedade de cores, agora ganham um novo atrativo: a capacidade de brilhar no escuro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto o secretário de Governo dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo o governo federal, os dois defenderam a criação de um Estado palestino. A reunião entre o presidente Lula e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, durou quase 2 horas. O Palácio do Planalto divulgou nota informando que Blinken e Lula conversaram sobre a agenda bilateral, reuniões do G20 e as guerras em curso no mundo entre a Ucrânia e a Rússia e entre Israel e o Hamas. Também estava na pauta conversas sobre a iniciativa do trabalho decente lançada por Lula e Biden no ano passado e a cooperação ambiental na transição energética e infraestrutura. Blinken afirmou que os Estados Unidos pretendem fazer um novo aporte ao Fundo Amazônia em breve. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que Blinken parabenizou Lula pela aprovação da reforma tributária e mencionou questões relacionadas a políticas sociais e responsabilidade fiscal, destacando que os Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil e quer aprofundar os vínculos econômicos. Blinken também teria agradecido a atuação do Brasil no diálogo entre Venezuela e Guiana, e Lula reafirmou o desejo pelo fim das guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. E os dois concordaram com a necessidade de criar um Estado palestino. Depois do encontro, Blinken disse a jornalistas que foi uma ótima reunião e afirmou que Brasil e Estados Unidos estão trabalhando conjuntamente em assuntos bilaterais, regionais e globais. Sobre o presidente Lula comparar o conflito em Israel com o Holocausto, Blinken deixou claro que os Estados Unidos discordam desses comentários. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, publicou hoje uma mensagem no X direcionada ao presidente Lula com o link da entrevista de uma brasileira que estava no festival de música quando o Hamas matou mais de 1.200 pessoas. No vídeo de pouco mais de 8 minutos, a brasileira Rafaela Triestman, de 20 anos, que estava na rave atacada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, fala que não se sente segura para vir ao Brasil. Ela era namorada de Hanani Glaser, morto pelo grupo extremista. Em seu post nas redes sociais, Israel Katz afirmou que Rafaela tem uma mensagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ouvir após comparar, segundo o primeiro-ministro, a guerra justa contra o Hamas e os atos desumanos de Adolf Hitler. Rafaela relembra o momento em que o grupo terrorista Hamas atacou o bunker, onde ela e o namorado e mais 40 pessoas estavam escondidas para se proteger dos mísseis que cruzavam o céu de Israel naquele fatídico dia 7 de outubro de 2023. Quando, de repente, começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker.
Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. A brasileira fala durante a entrevista como ela se sente em relação à fala do mandatário brasileiro ao comparar a guerra entre Israel e Hamas com o Holocausto. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Rafaela afirma que o governo brasileiro nunca entrou em contato com ela nem com qualquer outro familiar de brasileiros que foram vítimas dos ataques do grupo terrorista. O governo brasileiro em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. O post do perfil do ministro israelense no X ocorre em um momento de atrito entre os dois países. A declaração de Lula no domingo foi duramente criticada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Toda a crise diplomática se deu depois que o presidente brasileiro defendeu a continuidade da ajuda humanitária a Gaza. Alguns funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos foram acusados no final de janeiro de estarem envolvidos no ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023. O porta-voz do governo israelense, Eilon Levy, afirmou que o lugar é uma fachada para o grupo terrorista. À época, a agência afirmou que os funcionários foram demitidos enquanto uma investigação é feita. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, um relatório preliminar da equipe de auditoria será apresentado até o final de março, com entrega de um relatório definitivo até o final de abril, que será público. 25 organizações não governamentais apelam aos governos de todo o mundo para impedirem o deslocamento forçado de palestinos em Gaza diante da perspectiva de uma invasão terrestre de Israel em Rafah. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, as ONGs consideram alarmantes as informações sobre os possíveis planos de Israel de deslocar definitivamente os palestinos da faixa de Gaza para fora do território, para a Península do Sinai ou para outros países. Na nota, lembraram que 1.500.000 palestinos que estão agora em Rafah, no extremo sul de Gaza, onde mais da metade da população se refugiaram, não têm para onde ir, uma vez que há bombardeios contínuos no resto da faixa de Gaza. Em nota, o Palácio do Planalto rebateu a crítica do ministro de Relações Exteriores, Israel Katz, e disse que o Brasil prestou assistência aos brasileiros na região, condenou os ataques do Hamas e ofereceu condolências e os serviços consulares aos brasileiros.
Os chanceleres das maiores economias do mundo se reúnem nesta quarta e quinta-feiras no Rio, no primeiro grande evento do G20 sob a presidência brasileira. O evento acontece na Marina da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, e terá representantes de todos os membros do G20, onde será oferecido um jantar aos chanceleres. Em seu período à frente do G20, o Brasil estabeleceu 3 temas prioritários: inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e, por fim, a reforma das instituições de governança global e organizações multilaterais. A intenção também é incluir a invasão russa na Ucrânia e a ofensiva de Israel contra o Hamas em Gaza. O encontro desta semana funciona como uma espécie de preparação para a cúpula do grupo, que está marcada para novembro deste ano, aqui no estado. E para nortear a discussão e debate sobre esses temas, o grupo foca em 2 frentes de trabalho: a trilha de Sherpas e a trilha de finanças. A trilha de Sherpas possui 15 grupos de trabalhos e é supervisionado por emissários pessoais dos líderes do grupo, que acompanham as negociações entre os países, coordenam a maior parte dos trabalhos e discutem as principais pautas da agenda do grupo. O nome Sherpas é uma referência à etnia dos Sherpas que vive no alto do Himalaia, no Nepal, e que ajudam a guiar alpinistas que desejam chegar ao topo do Monte Everest. No caso do G20, os Sherpas são os líderes de cada país. Já a trilha de finanças trata de assuntos macroeconômicos e é comandada por membros dos Ministérios da Economia e presidentes dos bancos centrais dos países que integram o bloco. Depois de cada cúpula, o grupo publica um comunicado conjunto com conclusões, mas os países não têm a obrigação de contemplá-las nas legislações. Além disso, os encontros separados de autoridades de 2 países são uma parte importante dos eventos. O G20 surgiu em 1999, após uma série de crises econômicas mundiais na década de 90. A ideia era reunir os líderes para discutir os desafios globais econômicos, políticos e de saúde. O primeiro encontro de líderes do grupo aconteceu em 2008 e, a cada ano, um dos 19 países membros organiza o evento. O Estado e o município do Rio de Janeiro estão proibidos de apreender e conduzir menores de idade na orla das praias, salvo em casos de flagrante em ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, restabeleceu parcialmente a decisão da primeira vara da Infância, Juventude e Idoso do Rio de Janeiro. Além disso, o ministro determinou que os órgãos estadual e municipal apresentem em um prazo de 60 dias um protocolo de abordagem a crianças e adolescentes por parte das autoridades policiais. O governo federal está instalando barras de ferro nas luminárias de todo o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi por meio desses espaços que 2 detentos conseguiram fugir do local. Mas essa fuga está indo muito além da prisão. Já se passaram 8 dias e nada de encontrarem os criminosos. A confirmação das instalações foi feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além das barras nas luminárias, elas também foram colocadas num espaço voltado à manutenção do presídio. Ele fica ao lado das celas e, durante a fuga, foi acessado pelos criminosos. A construção de um outro muro em volta do presídio também deverá acontecer neste primeiro semestre do ano. Tudo isso para evitar que novas fugas aconteçam pelo mesmo caminho feito pelos criminosos. O sumiço já dura mais de uma semana. Durante a tarde de hoje, os agentes federais e da Secretaria de Segurança Pública do Estado fizeram um cerco numa cidade rural que fica a pouco mais de 20 quilômetros do presídio. A ação contou com a ajuda de um helicóptero, que fez uma varredura no local. Os moradores afirmaram que observaram movimentações suspeitas pela região. Mesmo assim, as autoridades não conseguiram encontrar a dupla. Para fugir, os 2 utilizaram uma barra de ferro que foi retirada da estrutura da própria cela. Eles usaram para escavar um buraco no vão da luminária e, com o espaço, conseguiram escapar. O mais curioso é que ninguém viu. De acordo com o Ministério da Justiça, algumas câmeras de segurança não estavam funcionando, assim como as lâmpadas que poderiam ter ajudado na detecção da fuga.
Ainda não existem informações de que se houve alguma ajuda de agentes penitenciários ou de outros funcionários na hora que eles conseguiram escapar, mas as duas hipóteses ainda estão sendo investigadas. A proibição do banho de sol e visitas em presídios federais não será prorrogada e acaba hoje. Após a fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deivison Cabral Nascimento, o Ministério da Justiça determinou que apenas os atendimentos emergenciais de advogados e cumprimento de decisões judiciais seriam permitidos. Então, amanhã, a rotina nas penitenciárias de segurança máxima será retomada. E veja a seguir, Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que exige certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças. E ainda, desafio em que pais e mães incentivam crianças a falarem palavrões nas redes sociais pode afetar a saúde emocional. Diversos vídeos onde pais e mães de crianças aparecem incentivando que elas falem palavrões viralizaram nas redes sociais. O desafio é o seguinte: o adulto liga a câmera, diz que vai deixar o local e afirma que a criança pode falar o que quiser, palavras feias ou proibidas. Para muitos, pode parecer algo inofensivo e até engraçado. Mas saiba que essas atitudes podem afetar a saúde emocional dessas crianças. Curtidas, curtidas e mais curtidas. Milhões de visualizações. Postar um vídeo dos pequenos soltando o verbo carrega apenas uma certeza: vai viralizar. Mas essas métricas de encher os olhos não pagam o dano que tudo isso pode causar. Usar um celular para falar aquelas palavras feias não é um recurso pedagógico ou emocional saudável. Além disso, os especialistas afirmam que, ao postar na internet, a situação fica ainda pior. Aliás, eles estão sendo expostos ao julgamento público. Como ainda estão num processo de formação, as crianças ainda não possuem habilidades emocionais para definir que a situação inesperada e momentânea é de fato uma brincadeira. Evitar usar uma comunicação violenta e manter o respeito entre as pessoas é algo trabalhado diariamente, principalmente nas escolas. Mas ao incentivar os pequenos a fazer algo totalmente diferente disso, acaba causando uma confusão mental em cada um deles. Essa autorização para gravar um vídeo falando palavrões abre as portas para um outro caminho. Dessa vez, um não tão bom, que prejudica o desenvolvimento social, emocional e das relações uns com os outros. Quando está sendo gravado, a reação familiar com o palavrão expressa algo engraçado. Isso apenas reforça esse tipo de comportamento, mas ao ir para a escola, esse vocabulário se torna um problema para a própria família. Logo serão chamados para a diretoria do colégio com a triste notícia de que seu filho está xingando um colega. Ou seja, está mais que na cara que, com o tempo, esse momento engraçado vai se tornar um motivo de cobrança. As pessoas vão exigir que a criança tenha um outro comportamento, mas não é algo fácil de ser mudado, ainda mais quando isso é pedido pelos seus maiores influenciadores, os pais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que exige certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças, como professores, enfermeiros e babás. O objetivo do projeto de lei, segundo a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é impedir que pedófilos utilizem a sua condição profissional para se aproximar de crianças com o intuito de cometer algum tipo de exploração sexual. O projeto é uma recomendação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual no Brasil. Um trecho da recomendação da CPI, inclusive, diz o seguinte: a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual de menores são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças. Propomos, assim, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para exigir dos profissionais que vão trabalhar com crianças a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. O texto foi apoiado pela relatora nas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Por outro lado, recebeu críticas de outros parlamentares por não focar exatamente em quem cometeu crimes sexuais,
mas em todas as pessoas que cometeram delitos quaisquer. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, deu como exemplo uma pessoa que tenha cometido um furto aos 18 anos de idade e que, com a lei, não poderia nem auxiliar no administrativo de uma escolinha de futebol aos 40 anos. Mesmo com ressalvas, a medida foi aprovada. Mas a relatora destacou que eventuais mudanças quanto aos crimes devem ser feitas no Senado, para onde a matéria segue agora para apreciação. O governo federal lançou hoje uma mobilização nacional contra a dengue nas escolas de todo o país. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação lançaram hoje uma mobilização nacional para intensificar o combate ao mosquito da dengue. O evento foi realizado em uma escola pública aqui do Distrito Federal e contou com a participação de autoridades locais, inclusive do governador Ibanez Rocha. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior incidência de casos de dengue no país para cada 100 mil habitantes. 35 pessoas já morreram em decorrência da dengue aqui na capital federal e no país já são mais de 120 mortos. Outros 456 óbitos estão em investigação. A mobilização nacional contra a dengue, lançada hoje, pretende orientar mais de 25 milhões de estudantes sobre a doença em mais de 100 mil instituições públicas de ensino no país. O objetivo é levar informações sobre a prevenção e o combate à dengue através de atividades pedagógicas lúdicas e fazer com que os estudantes contribuam no monitoramento de possíveis focos e na disseminação de informações em casa, no bairro e entre os amigos. Qual é a ideia aqui nossa? Há um programa que é Saúde na Escola, que é do Ministério da Saúde. Nós já temos hoje 102 mil escolas que participam desse programa. São ações de orientação aos alunos da escola, porque o ambiente da escola tem que ser um ambiente seguro, tanto todos os aspectos, inclusive na saúde. Portanto, a ideia aqui é nas próximas 20 semanas, e essa é a ideia da mobilização, durante as próximas 20 semanas, nós vamos fazer toda uma mobilização numa rede, inclusive com orientações chamadas trilhas de ações. Toda semana, o Ministério da Saúde, o governador Ibanez e o Ministério da Educação vai informar a trilha de ações para aquela semana, e aí as escolas vão realizar gincanas, vão fazer murais, vão fazer atividades dentro da escola, envolver a comunidade do entorno da escola, levar as crianças, levar informações para suas casas, para os seus pais, para os seus familiares, orientações que vocês vão ter que receber aqui na escola de vocês, na escola aqui de JK. E vocês também vão ser agentes de saúde, tá? Vocês vão ser agentes de saúde. Cada um de vocês aqui, na escola, na sua casa, as escolas terão um papel fundamental. Nós contamos com vocês, com ideias que vocês deem. Cada um de vocês deve se comunicar com seus amigos na rede. Vamos ampliar isso. Vocês vão ser agentes na escola, no bairro de vocês, nas famílias, porque nós não podemos perder essa batalha. Em todo o Brasil, nós teremos ações ao longo desse mês. Aqui é só um início. Vamos fortalecer essa corrente. E na próxima segunda-feira, nós teremos um Dia D nacional de combate à dengue. O Brasil também unido contra a dengue. Nós vamos estar trabalhando juntos, todo o governo federal, estados, municípios, sociedade, e conto com vocês. Conto com vocês, comunidade escolar, crianças, jovens. Tá? Vamos juntos, o Brasil unido vai superar esse grande desafio. E o estado do Ceará vai na contramão do cenário epidemiológico de dengue do resto do Brasil. Segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado, a notificação dos casos praticamente caiu pela metade neste ano em relação ao ano passado. Para especialistas e gestores, o fato de ter uma menor parcela da população suscetível aos sorotipos em circulação no país e o início tardio da quadra chuvosa são alguns motivos que explicam a baixa incidência da doença neste início de ano. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quarta-feira que o estado vive uma epidemia de dengue.
4 pessoas morreram e são quase 50 mil casos registrados desde o início do ano, 20 vezes maior que o esperado para o período. Por conta do avanço da doença, o Estado criou um centro de operações de emergência para ampliar e agilizar a organização de estratégias de vigilância. Além disso, haverá ampliação de salas de hidratação em 22 unidades de pronto atendimento municipais e estaduais e também o reforço no número de médicos e enfermeiros nas 27 UPAs da rede. E uma outra preocupação que o Estado fluminense enfrenta é o aumento de casos de Covid. Não só o Rio de Janeiro, mas as principais capitais do Brasil também enfrentam alta de casos positivos da doença. Hospitais privados de São Paulo, Rio e Brasília tiveram aumento de 31% nos atendimentos de Covid, passando de 119 até o dia 10 de fevereiro para 156 na semana de 11 a 17. Já a alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, no longo prazo, foi observada nos estados do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins. Embora muitos dos atendimentos registrados nos hospitais sejam de casos leves, a Covid continua, contudo, sendo uma doença que apresenta uma carga em todo o mundo, com registro de surtos recentes em algumas cidades do país. Uma nova pesquisa mostrou o impacto que a Covid longa pode ter sobre as crianças. Em alguns casos, a doença pode afetar o sistema neurológico, gastrointestinal, cardiovascular e comportamental. Os novos dados publicados na revista Pediatrics mostraram que de 10 a 20% das crianças que tiveram Covid nos Estados Unidos desenvolveram a Covid longa, nome dado quando os sintomas da doença persistem por mais de 4 semanas depois da infecção. Porém, especialistas em doenças infecciosas pediátricas disseram que existem muitas ressalvas nesses dados. E por esse motivo, as famílias não devem se preocupar com o risco de seus filhos desenvolverem Covid longa. Embora esses problemas às vezes não sejam tão aparentes, a longo prazo eles podem impedir que as crianças participem plenamente de atividades escolares ou recreativas. As crianças pequenas também podem apresentar problemas de comportamento ao desenvolverem frustrações por não conseguirem fazer o que costumavam. A maioria dos sintomas melhora dentro de um ano, mas em algumas crianças eles podem persistir por mais tempo. Em casos graves, algumas crianças apresentam problemas respiratórios e cardiovasculares persistentes e até mesmo miocardite cardíaca, diabetes e outras doenças autoimunes. Não existe medicamento aprovado para tratar Covid longa, por isso os médicos preferem controlar os sintomas e ajudar os pacientes a funcionar bem no dia a dia, e alguns médicos prescrevem medicamentos para tratar problemas como dores de cabeça e musculares. E ainda hoje, após falta de acordo, o governo da Argentina fixou aumento de 30% no salário mínimo. E também, programa Voa Brasil não garante preços de passagens aéreas mais acessíveis, apenas reunir os que já custam até R$ 200. O Voa Brasil, que deve ser lançado em breve pelo governo federal, não garante que as passagens aéreas vão ficar mais acessíveis para o consumidor. O programa, anunciado como uma iniciativa para tornar os bilhetes mais baratos, vai apenas reunir os que já custam até R$ 200. O Voa Brasil deve ser lançado em breve na previsão do Ministério de Portos e Aeroportos. O projeto já teria passado pela validação do presidente Lula e da Casa Civil e aguardaria apenas uma agenda do chefe do Executivo para que seja feito o anúncio. Mas o programa do governo federal, que foi prometido como uma iniciativa para tornar as viagens aéreas mais acessíveis para parte dos consumidores, não garante que as passagens vão efetivamente ficar mais baratas. Isso porque não estão previstos subsídios federais que poderiam assegurar uma redução nos preços, ou seja, a definição dos valores das tarifas, descontos e promoções vão continuar a critério de cada companhia aérea.
Na prática, a plataforma elaborada pelo executivo será alimentada pelas empresas com dados disponíveis sobre passagens já vendidas pelas companhias com valores de até R$ 200. A questão é que as empresas já ofertam parte dos assentos nessa faixa estipulada pelo Voa Brasil. Somente entre janeiro e novembro do ano passado foram o equivalente a quase 15% do total de passagens comercializadas. Sem injetar dinheiro, o governo tenta negociar com as companhias uma meta de 4 a 5 milhões de passagens vendidas por até R$ 200 através do programa, como uma forma de estimular um incremento no número de passageiros, especialmente entre os que viajam uma vez por ano. Essa seria a investida adotada pela União para tentar fazer o programa sair do papel. O Voa Brasil foi mencionado pela primeira vez em março do ano passado. Ao longo desse quase um ano, teve o lançamento adiado várias vezes e o motivo seria justamente essa dificuldade de encontrar uma proposta que pudesse atender os consumidores que reclamavam do aumento que chegou a quase 50% nos preços das passagens em 2023. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol já se manifestaram e confirmaram que estão participando das discussões relacionadas ao programa, mas sem apresentar mais detalhes. No início dos debates, as empresas chegaram a mencionar os elevados custos de insumos, como o querosene de aviação e a judicialização por parte de clientes, e pediram ajuda do governo para enfrentar dificuldades financeiras agravadas ainda pela pandemia. Paralelo ao Voa Brasil, o governo teria discutido um pacote de socorro às empresas com linhas de crédito no BNDES e flexibilização para negociar dívidas tributárias e regulatórias junto à União. Estar em dia com a justiça eleitoral é fundamental para qualquer cidadão. Muitas vezes será necessário comprovar isso quando você estiver em busca de um passaporte ou se inscrever num concurso público. Mas para isso será necessário emitir a certidão de quitação eleitoral. É um processo muito simples e que pode ser feito no sofá de casa. Basta acessar o site tse.jus.br. Daí é só clicar na aba Eleitor e identificar a sua condição. Pronto, você estará com sua certidão na palma da mão. O número de roubos de cargas no estado do Rio de Janeiro sofreu uma queda em 2023. Ainda assim, o prejuízo direto, considerando o valor médio das cargas roubadas, passa de 280 milhões de reais. A nota técnica Panorama do Roubo de Carga no Estado do Rio de Janeiro 2024, produzida pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, destacou que no ano passado houve uma redução de 24% nesse tipo de crime no estado, em relação a 2022. Ainda assim, o número de ocorrências é grande. São mais de 3 mil casos, uma média de 9 roubos de caminhões por dia, principalmente na região metropolitana do Rio. Considerando o valor médio das cargas roubadas, o prejuízo ultrapassa os 280 milhões de reais. O roubo de carga no estado também teve uma ocorrência altamente concentrada na região metropolitana, com 97 casos registrados. A redução desse tipo de crime impacta diretamente a segurança da população e promove melhorias na logística do Rio. De acordo com o vice-presidente da Firjan, Carlos Zerani, a integração entre as forças de segurança federal e estadual foi fundamental no enfrentamento de todo o elo criminoso que sustenta o roubo de cargas. O número de exportações do Brasil para a Argentina teve uma queda de 31% no mês passado, quando comparado ao mesmo período de 2023. O resultado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a participação do país representou menos de 3% do total, ou seja, esse foi o pior registro da história. Os especialistas afirmam que o principal motivo para isso é a grave crise econômica vivida pelo país. E o governo argentino fixou um aumento de 30% no salário mínimo entre fevereiro e março. O percentual do aumento foi anunciado após falta de acordo com câmaras empresariais e sindicatos, que pediam 85%. Em comparação com o salário mínimo brasileiro, que está fixado em R$ 1.412 em 2024, o valor argentino é menor
E com a inflação anual do país em 254,2%, o reajuste não influencia muito no poder de compra da população. Com o aumento, o valor do mínimo em fevereiro ficou em 180 mil pesos, ou $204, na taxa oficial de câmbio, ou, em real, R$ 1.000,07, o que representa um aumento de 15% em relação aos 156 mil pesos atuais. Com o anúncio, o governo argentino prevê 2 reajustes. Para março, o valor será de 202,8 mil pesos, um aumento de 30% em relação ao valor atual. Segundo o estudo do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina, divulgado no último fim de semana, a pobreza atinge 57% da população do país. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Atualmente, as taxas básicas estão no maior patamar desde 2001. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,13%, cotado em R$ 4,93 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,09%, aos 130.032 pontos. O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, foi convocado pela juíza responsável pelo caso em que ele é acusado de agressão sexual e abuso sexual a comparecer amanhã ao Tribunal da Espanha. Tudo leva a crer que sua sentença já está pronta. Além de Daniel Alves, também foram intimados a comparecer no tribunal a promotora Elizabeth Jimenez, a promotora e advogada da denunciante Esther Garcia e a defesa e advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola. De início, a data para a leitura da sentença era 7 de março. Porém, é possível que o tribunal, presidido pela juíza Isabel Delgado, já tenha redigido a sentença. A imprensa espanhola também espera que a Justiça, na sessão desta quinta-feira, responda sobre um novo pedido de liberdade condicional para Daniel Alves. A acusação e a promotoria se opuseram ao requerimento feito pela defesa do jogador, que já teve 4 negados, sob a justificativa de risco de fuga. O julgamento de Daniel Alves durou 3 dias e terminou no dia 7 de fevereiro, quando o jogador prestou depoimento. Na sessão, ele chorou e negou a agressão sexual e disse ainda que a relação com a denunciante foi consensual. A defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público local pediu 9 anos de prisão, enquanto a defesa da denunciante pediu 12. Ao todo, 28 testemunhas indicadas pela defesa e pela acusação foram convocadas pela Justiça espanhola para os depoimentos. De acordo com a imprensa espanhola, nos últimos dias, Daniel Alves passa o tempo na prisão realizando tarefas de limpeza e manutenção do local. Segundo relatos de detentos, Daniel tenta se manter ocupado para não pensar muito na sentença do caso. Assim, ele limpa as janelas, as mesas do refeitório e está varrendo e esfregando os banheiros da penitenciária. Além disso, o centro penitenciário colocou em prática um protocolo anti-suicídio por receio de que Daniel Alves possa se ferir de alguma forma, já que, segundo relatos dos funcionários do presídio, ele está deprimido e desanimado. E veja a seguir, pelo 10º mês seguido, desmatamento da Amazônia registrou queda, mas perda de área equivale a mais de 250 campos de futebol. E ainda, as petúnias, flores conhecidas por sua beleza e variedade de cores, agora têm a capacidade de brilhar no escuro. Pelo 10º mês consecutivo, o desmatamento da floresta amazônica registrou queda. Dados do monitoramento por imagens de satélite do Amazon mostraram que a derrubada de árvores caiu 60% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2023, de 198 km² para 79 km². Apesar da queda, a destruição da Amazônia no mês passado equivale à perda de mais de 250 campos de futebol por dia de floresta e foi maior do que as registradas no mesmo mês em 2016, 2017 e 2018, por exemplo.
O levantamento mostrou que Roraima foi o estado com maior devastação no período, seguido de Mato Grosso e Pará. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o início das operações do Terminal Gentileza. Com o objetivo de melhorar o tráfego na via, caminhões não poderão circular nas duas pistas centrais da Avenida Brasil entre 4 da manhã e 10 da noite. Começa neste sábado as operações do Terminal Gentileza, que vai integrar diferentes modais de transportes, sendo eles o BRT Transbrasil, 14 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 4 do VLT. A previsão é que mais de 150 mil pessoas utilizem o terminal diariamente. Antes de entrar em funcionamento, serão feitas algumas alterações, como o remanejamento de algumas linhas de ônibus, o fim de alguns pontos e o funcionamento de um serviço de transporte entre o Terminal Intermodal Gentileza e o Galeão. O VLT, que até então parava em uma estação próxima da região, vai passar a operar dentro do Terminal Gentileza. A fase inicial da operação do BRT Transbrasil começa neste sábado e se estende até dia 30 de março. Nesse período, teremos os ônibus articulados circulando no trecho entre o bairro da Penha e o novo terminal, no horário das 12 horas até as 14 horas, com intervalos de 10 minutos. O tempo estimado entre as viagens e tempo de percurso é de 20 minutos e o preço da passagem será o mesmo cobrado em todos os modais municipais, no valor de R$ 4,30. E uma outra novidade que também foi anunciada pela Prefeitura do Rio é que a partir do dia 16 de março, os caminhões não poderão mais circular nas duas pistas centrais da Avenida Brasil, entre os horários das 4 da manhã e as 22 horas. Então, caminhoneiros, fiquem atentos. Profissionais de um zoológico de Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos, precisaram realizar um procedimento de emergência para remover cerca de 70 moedas do estômago de um jacaré. Os empregados do zoológico levaram um susto ao realizar os exames de rotina de um crocodilo de 36 anos. Após a constatação de que o animal possuía moedas em seu estômago, diversos profissionais foram chamados para tirar os objetos do interior do jacaré sem causar nenhum dano. Para isso, foi colocado um tubo de plástico para proteger sua boca e passar com segurança as ferramentas utilizadas para acessar as moedas, como uma câmera, que ajudou a guiar a retirada dos objetos. De acordo com os veterinários envolvidos na cirurgia, as moedas provavelmente foram jogadas no habitat do animal pelos visitantes. O renomado zoológico tem 10 crocodilos americanos. E esse onde as moedas foram encontradas é um jacaré leucístico raro, que tem pele branca, translúcida e olhos azuis profundos. No ano passado, um crocodilo leucístico extremamente raro nasceu em Orlando, na Flórida. Os jacarés são motivo de muito entusiasmo para as pessoas, seja em zoológicos ou na natureza. Apesar de sua reputação mortal e de uma população de milhões no sudeste dos Estados Unidos, os ataques a pessoas são bastante raros. E as mortes causadas por esses ataques são ainda mais raras. Um fóssil de 280 milhões de anos, que até então parecia ser um espécime bem preservado de um antigo réptil, é, na verdade, uma falsificação. De acordo com uma nova pesquisa, os cientistas pensaram que o contorno escuro e profundo do corpo, semelhante ao do lagarto, envolto em rocha, era pele e tecido mole, e consideraram o fóssil uma peça do quebra-cabeça para a compreensão da evolução inicial dos répteis. O fóssil apareceu em citações de livros e artigos ao longo das décadas, mas ninguém jamais o estudou em detalhes. Alojada nas coleções do Museu da Natureza e da Humanidade da Universidade de Pádua, na Itália, a relíquia levantou muitas questões sobre a natureza exata da criatura que, em vida, quando não foi possível encontrar espécimes adicionais semelhantes. Uma análise nova e detalhada revelou que a cor escura do fóssil não é material genético preservado, é apenas tinta preta cobrindo alguns ossos e rochas esculpidas. A revelação destaca o novo conhecimento que poderia ser obtido ao reexaminar espécimes fósseis antigos
e previamente estudados em coleções de museus utilizando os métodos tecnológicos mais recentes. Os répteis apareceram pela primeira vez entre as eras Carbonífero e Permiano, cerca de 310 a 320 milhões de anos atrás. Mas a compreensão da evolução destes vertebrados escamosos depende do que os paleontólogos descobrem no registro fóssil, e a diversidade dos primeiros animais reptilianos ainda é uma lacuna de conhecimento que os pesquisadores estão tentando preencher. Ainda mais raros entre as descobertas antigas são os fósseis que contêm tecidos moles, que têm o potencial de abrigar informações biológicas cruciais como o DNA. Quando o espécime foi descoberto, os pesquisadores pensaram que o fóssil poderia fornecer um raro vislumbre da evolução reptiliana. Mas a cor da suposta pele era semelhante à observada em plantas fósseis encontradas em rochas semelhantes, acrescentou um dos pesquisadores. Houve estranhezas na descoberta com a falta geral de ossos visíveis, incluindo os ossos do crânio, apesar do corpo não parecer completamente plano. Portanto, a avaliação inicial foi que o espécime era essencialmente a múmia de um antigo réptil. Ter uma organização pessoal faz toda a diferença para um bom planejamento das atividades diárias, semanais e mensais. E até faz bem para a própria saúde. E se você tem dificuldade em manter essa organização, saiba que existe um profissional específico para te ajudar nesse planejamento. Você, por acaso, já entrou em algum local bagunçado e bateu ansiedade? Pois é, arrumar a casa e o ambiente de trabalho, além de trazer harmonia, contribui também para a maior eficiência em desempenhar as atividades cotidianas. E ter uma rotina regrada pode ajudar e muito quem deseja manter este planejamento. Há 8 anos, a Juliana passou por uma transformação na vida. Ela era enfermeira e teve um quadro de depressão. Foi presenteada por uma amiga com um curso de personal organizer. Desde então, passou a ajudar outras pessoas. A organização, ela acaba trazendo uma paz de espírito, né? E quando a coisa está bagunçada, a nossa vida também está bagunçada. Então, também vamos estar perdendo tempo, né? E nesse mundo que a gente está hoje em dia, as pessoas andam muito estressadas, né? E acabam querendo descontar em compras. Compras, o acúmulo. A tradução literal de personal organizer é organizador pessoal. Nada mais é do que um profissional que ensina as pessoas a se organizarem. Em casa, um dos cômodos mais difíceis de se manter alinhados, de acordo com a Juliana, é o quarto, principalmente as gavetas de roupas. Mas para tudo tem uma solução, e ela dá a dica. Tem dia que você não consegue manter exatamente organizado. O que você faz? No outro dia, ao acordar, você pega uma cesta e vai pegando as coisas que estão fora do lugar e coloca ali naquela cesta. Eu aprendi assim, a cesta da Pandora. E, não tenho tempo hoje. Beleza, mas amanhã a primeira tarefa do dia vai ser colocar as coisas no lugar. Por quê? A casa também tem que ter vida. E ninguém é um robô. Tira, põe. Não, a gente tem que aproveitar a vida. Porque a organização não é para você ser escrava. É para você ter mais tempo para sua família. Manter gavetas e armários bem arrumados, alinhados, traz além de praticidade também bem-estar. Mas você sabe qual a importância desta organização para a sua vida? Esta psicóloga afirma que o alinhamento entre a arrumação e o bem-estar é fundamental. O planejamento diário das tarefas ajuda a manter o ambiente agradável. A desorganização, somada a uma rotina frenética, por exemplo, resulta muitas vezes em estresse e ansiedade. Quando a gente está com um ambiente organizado, quando a gente está em um espaço onde a gente se sente confortável, se sente bem, encontra as nossas coisas, e aí tudo está em perfeita harmonia, a gente vai também conseguir ter um relacionamento mais saudável com os outros, porque você já não sai com aquela pressa, com toda aquela bagunça, com toda aquela ansiedade de eu tenho tarefas por fazer em casa. Então, dá aquele chequezinho nas listas de tarefas que a gente tem ali no dia a dia para fazer é muito positivo e ajuda a diminuição desse estresse e do nosso humor também, ele melhora. Para manter o ambiente calmo e acolhedor, mesmo para aquelas pessoas mais agitadas, a dica é começar. O início sempre é mais difícil, mas com determinação, tudo é possível. Eu falo assim, que onde eu fui, eu levei amor
e uma esperança, né? Porque geralmente quando chamam um serviço de personal organized está um caos, né? Não sabe nem por onde começar. Então, a cada casa que eu fui, que fui levando esse amor, as pessoas foram se transformando também. E hoje, muitas das minhas clientes ligam, Ju do céu, ai, que delícia, ainda consigo manter do jeito que você me deixou. Claro que igual eu fiz, pode ser que não esteja, mas ela consegue visualizar aquilo, a forma com que eu deixei. Acordar cedinho e tomar conta do nosso jardim. Para muitos, além de deixar nossa casa mais bonita, é uma verdadeira terapia. E agora a natureza poderá ganhar um toque luminoso e ficar ainda mais linda durante a noite. Isso porque os Estados Unidos começaram a vender plantas que brilham no escuro. A beleza, perfume e a variedade de cores impressionam. Essas são as petúnias, um tanto quanto encantadoras e que são atraentes por si só. Mas agora, elas possuem um atrativo único, a capacidade de brilhar no escuro. Uma empresa dos Estados Unidos descobriu uma forma para que isso fosse possível. E agora já são até mesmo vendidas no país. As flores tiveram um acréscimo de um elemento único no reino botânico. Os cientistas colheram os genes de alguns cogumelos que brilham naturalmente. E quando acrescentado às plantas, a mágica está feita. Com a chegada dessa criação, os jardins não precisarão nem mesmo de luminárias. Essa função pode ser deixada com as plantas. Durante a noite, elas vão emitir uma luz verde neon, deixando a sua residência ainda mais bonita em meio à escuridão. A Agência de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal dos Estados Unidos deu o aval para o cultivo e comercialização das plantas no país. Após uma análise, os possíveis riscos de pragas foram descartadas. E com isso, elas ficaram prontas para encantar os jardins e lares americanos. Para nós brasileiros, o que resta é torcer para que chegue o quanto antes no nosso país. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.